Bem-vindo já ao Linha Aberta. Este é um programa que vai ao ar às terças-feiras, que procura então trazer a debate os principais acontecimentos da semana. Hoje propomos analisar o relatório da Comissão Parlamentar de Inquérito à volta das chamadas dívidas ocultas. Já sabe, este relatório foi apresentado no Parlamento na última semana e foi discutido pelas três bancadas parlamentares na última sexta-feira. Ao abrigo do regimento, esta discussão ocorreu à porta fechada. Decidimos nós então abrir o debate, uma vez que o nosso regimento é aberto, portanto permite discussão aberta, é diferente do Parlamento, com os representantes das três bancadas, para tentarmos então perceber qual foi o calor dos debates à volta deste relatório. Por isso tenho comigo aqui três deputados, boa noite aos três: Francisco Mucanhé, do Partido Frelimo, da bancada da Frelimo, Silveira Longuan, da bancada do MDM, e Mohamed Yassin, da bancada da RENAM. Obrigado aos três pela vossa presença aqui neste debate. Muito sucintamente, o relatório da Comissão Permanente confirmou então que as dívidas elas foram feitas à margem das leis e que o seu principal propósito era militar e não a pesca, e que havia um propósito mesmo de mantê-las fora do conhecimento público, e trouxe também um conjunto de recomendações à Procuradoria-Geral da República e demais instituições da Justiça, no sentido então de avançarem com uma investigação mais exaustiva. São mais ou menos linhas gerais, mas vou procurar então ouvir a opinião. Começo pelo Sr. Francisco Mucanhé, deputado da Frelimo. A Frelimo era partido dominante na Comissão Parlamentar de Inquérito. A vossa leitura àquilo que foi este relatório como bancada, qual é que foi? Correspondeu às vossas expectativas ou não? Muito obrigado. Primeiro começo por saudar os telespectadores que acompanham este nosso debate relativamente a este relatório da Comissão Parlamentar de Inquérito. De facto, para nós, a bancada parlamentar da Frelimo, consideramos que foi um grande marco na democracia moçambicana. Então, foi das poucas vezes em que o Parlamento de facto afirmou. Deputado Mucanhé, peço desculpa, estamos com algum problema de ordem técnica no seu microfone. O técnico já vem ver isso. Vou pedir então, enquanto a nossa equipa técnica resolve esse problema, vou pedir aqui ao deputado Silveira Longuan, muito rapidamente, para também a questão é a mesma. Já sabe publicamente, o MDM contestou o resultado deste relatório de inquérito e apresentou mesmo aquilo que considera então a sua versão ontem, mas pode partilhar connosco os fundamentos que fazem com que o MDM não concorde com este relatório, por favor. Bom, primeiro queria também cumprimentar os telespectadores e cumprimentar os colegas do painel e reafirmar o que está o Jeremias a dizer, que o MDM não concorda com este relatório, e acredito que nenhum moçambicano de boa fé pode concordar com este relatório por um conjunto de situações. Primeiro, é que o objeto do relatório era claro. Portanto, a Comissão Parlamentar de Inquérito, quando foi criada, tinha um conjunto de itens que devia procurar, verificar, averiguar, inquirir, e sabe-se que aquilo que está a ser dito como a grande conclusão de que essas dívidas foram feitas à margem da lei é aquilo que já se sabia. Portanto, eu achei que foi a causa da criação da Comissão de Inquérito, porque houve dívidas ilegais, e porque eram dívidas ilegais que era preciso inquirir os contornos desta ilegalidade, e sabia-se porque se ilegais eram escondidos e não se sabia onde estava o dinheiro. Então havia necessidade de procurar saber, afinal de contas, onde está o tal dinheiro que está a fazer crescer o custo de vida dos moçambicanos,
O que era preciso saber era saber quem foram os grandes responsáveis, afinal de contas, por esta questão da dívida e como é que deviam ser responsabilizados. Essas que eram as questões que eram para ser respondidas, mas efetivamente essas questões não foram respondidas, porque houve de fato parte dos membros que não estavam predispostos, antes pelo contrário, queriam era proteger o próprio governo cessante que prevaricou. Portanto, o MDM não podia aceitar um relatório que não trouxesse estes resultados. E também, se olharmos do ponto de vista de procedimentos, havia um relator, que era o colega Venâncio Mungai, que de fato foi usurpado a sua qualidade de relator, porque a ideia é que o relator é quem relata, é quem deve, portanto, escrever o relatório, portanto, trazer à colação tudo o que são as contribuições, mas a partir do momento que o relatório é feito com ele à margem, portanto, a partir daí, do ponto de vista do procedimento, vê-se que há erros gravíssimos, inaceitáveis, quando um funcionário da Assembleia da República, ele é que praticamente torna-se o relator, usurpando as funções do colega Venâncio. Penso que isto é gravíssimo e desacredita todo um processo. Portanto, acha que, o MDM acha que a Comissão não foi ao âmago da questão que era objeto da discussão? Claramente, porque quando se criou a Comissão de Inquérito, já se sabia que houve dívidas ilegais. Então não tem sentido trabalhar durante 3 meses para vir dizer que sim, senhor, há dívidas ilegais. A questão não é esta. A questão era saber, há dívidas ilegais, quem são os grandes responsáveis, não é? E é por causa disso que o MDM apresentou o seu posicionamento, porque é preciso também esclarecer isso. Há um relatório em que o MDM faz parte, em que apesar da exclusão, da usurpação de funções, estava lá dentro. No final, o que o MDM pedia era que, como acontece em muitos casos quando é relatório, como aconteceu com o relatório, até que o presidente do Comis era presidente também, que produziu um trabalho e havia um posicionamento do MDM, é que este posicionamento fosse lá incluído. Não, mas de uma forma inacreditável, a maioria não aceitou incluir este posicionamento, que na prática vinha mostrar que, olha, feito o trabalho, conseguiu-se verificar de fato que há um grupo, que o governo no seu todo é culpado. Portanto, a grande conclusão das entrevistas, dos inquéritos, é que esse posicionamento mostrava que realmente existe uma culpa, mas uma responsabilidade da parte do governo, porque há de ver que no relatório que nós temos, praticamente, quem fica a arcar todas as responsabilidades é apenas o Ministro das Finanças, mas a questão é, o Ministro das Finanças pertence a um colégio, tanto mais que o Parlamento lida com o governo. É verdade que em direito quem pode mais, pode menos, mas o principal interlocutor é o governo. Ora, tendo prevaricado o governo, era preciso que o relatório vincasse esse ponto de vista que falhou todo o governo, e é um veio que são aqueles ministérios que estão envoltos, estamos a falar do Ministério da Defesa, do Ministério do Interior, do Ministério das Finanças, deviam saber ser... Muito bem, muito obrigado. Deixe-me voltar aqui, parece que o problema já está resolvido. Deputado Muncanhé, também queria... eu cortei-o na altura em que estava a apresentar aquilo que é a visão da bancada do Partido Frelimo relativamente a este relatório. Sim, dizia eu que para nós, a bancada parlamentar da Frelimo, este relatório de facto corresponde às expectativas e aquilo que era a preocupação e aquilo que se pensava que a Assembleia deveria fazer, que no fundo era apurar, em primeiro lugar, a legalidade destas dívidas, por um lado. Por outro lado, que motivações, que razões de interesse nacional estariam por detrás da contração destas dívidas. Portanto, para nós, nós assumimos esta comissão com muita responsabilidade,
é só ver a composição. A Frelimo selecionou entre os melhores dos seus deputados, os mais experimentados, para compor esta comissão. Relativamente ao que se diz, a tentativa de se desvalorizar este relatório por parte dos colegas do MDM, eu felizmente fiz parte da comissão e vivi desde o primeiro momento aquilo que foi o funcionamento da comissão. Nós próprios é que elegemos o colega do MDM para ser relator ad hoc e desde o primeiro momento até ao último momento o colega do MDM sempre esteve a participar na posição de relator. Simplesmente nós notamos desde a primeira hora que o MDM tinha outros interesses. Portanto, o relatório, como está a dizer o colega aqui, afinal havia um outro relatório que estava a ser produzido além daquele que nós, como comissão, devíamos apresentar. E nós notamos isso desde o primeiro momento que a comissão começou a funcionar. Já os elementos, as informações, os dados que nós íamos recebendo começaram a aparecer pela imprensa, as assinaturas, violando aquilo que são, de facto, as regras que nós próprios tínhamos estabelecidos com base na legislação que rege o funcionamento de uma comissão parlamentar de inquérito, nomeadamente aquela que diz respeito à confidencialidade, porque uma comissão parlamentar de inquérito está investida de poderes próprias das autoridades judiciais. Portanto, ali comanda o princípio do segredo de justiça, que também se baseia, neste caso, no princípio da segurança do Estado. Mas nós começamos a ver que o colega Venâncio realmente estava lá com uma agenda secundária em todo o processo, mas nós deixamos que ele fizesse isso e nos últimos dias, nas últimas semanas, ele praticamente não aparecia porque ele estava ocupado a elaborar um segundo relatório. E ele apareceu na última da hora com um montão de papéis a dizer que isso era o posicionamento. Era muito estranho. Simplesmente ele depois foi alegar um artigo que não diz aquilo que ele queria. Portanto, ele próprio contradizia-se. Portanto, o artigo 79 do regimento, no seu ponto 5, que foi isto que ele alegou, e nós fomos ver, e o que é que diz esse artigo? O que é que diz esse número? Que, de facto, os grupos parlamentares têm direito a apresentar posicionamento, mas esses posicionamentos constam de uma ata de adopção. E era isto, que também é lida. Mas como ele já vinha formatado, e ele também, e aqui eu queria, de facto, apelar para que os partidos, quando selecionam os seus membros para uma missão tão grande como esta, é preciso encontrar pessoas sérias, com alguma maturidade. Eu gostaria muito, por exemplo... Portanto, acho que o deputado Venâncio Mondlane não foi sério? Não foi sério, ele não mostrou a maturidade necessária. Penso que se tivesse sido uma pessoa com um equilíbrio moral da estatura do deputado, por exemplo, Ronguane, ele havia de ver que coisa. Então, isto é o que aconteceu. E todos nós vimos, os artigos que saíam, todos da comissão não eram nada. O único que era bom era o deputado Venâncio. Então, aqui, como é que esses jornais tiveram informação da comissão, uma comissão que estava a funcionar a portas fechadas? Portanto, eu penso que o MDM também perdeu, apesar de ter... Desculpa, eu estou a falar, né? Esteve a falar, deixe-me terminar o raciocínio. Acho que temos 1h30, não é? Pois. É meu tempo. Portanto, o MDM, a Renamo perdeu a oportunidade por não ter participado. Eu penso que este assunto é do interesse nacional, todos devemos ter participado, mas pelo menos demarcou-se desde o princípio que não vamos participar. Agora, participar como o MDM fez, para vir lá com outros interesses e no fim, depois de ter participado, porque aquele relatório, o próprio Venâncio, ele estava ali a escrever as questões todas que nós fizemos para todas as entidades, ele é que fez em primeiríssimo lugar e trouxe como relator, fomos fazendo uma formulação que fosse mais consensual. Portanto, não se pode dizer, o MDM realmente deve, isto é uma lição, deve aprender, traga pessoas sérias para questões sérias da nação. Portanto, em relação às nossas expectativas. Muito bem, deixe-me o deputado Mohamed Yassine, para nós também introduz aqui a conversa. A Renamo não participou nesta comissão, boicotou, no rescaldo
deste processo todo, qual é a avaliação que ele não faz? Valeu a pena este boicote? Esta foi a posição política mais ajustada face àquilo que estava em jogo? Qual é a posição da ALNAM nesta altura? Bom, muito obrigado pelo convite e também a cumprimentar os colegas do painel. Bom, eu penso que, olhando para aqueles que foram os motivos da não participação da ALNAM nesta comissão, diria que no final da mesma, até podemos nos sentir tristes porque coincidiu com aquilo que foi o nosso argumento para não participar. Sentimos-nos tristes na medida em que teria sido bom se a ALNAM estivesse errada nos argumentos para não participar. No princípio, dizíamos que este seria uma comissão inclinada, uma comissão partidarizada, uma comissão que já de antemão teria as respostas necessárias exatamente para trazer ao público e que o povo não iria de todo ter a informação que é necessária para se poder fazer um julgamento. Olha, também estivemos no debate à porta fechada e é preciso dizer que o relatório, no nosso entender, assumiu um caráter meramente informativo. Quer dizer, foi informativo, é um relatório passivo, é um relatório que deveria ser, no nosso entender, mais analítico, na medida em que deixa muitas zonas de penumbra e também, como bem disse o deputado, é que pelo próprio formato da comissão deveria ter um caráter investigativo até de recomendação do ponto de vista legal e que sentimos que houve muita fraca exploração para aqueles assuntos que merecem mais informação, porque a ALNAM entendia no princípio que esta comissão deveria ter, esse era o nosso argumento, ter uma participação também de instituições que não fossem parlamentares, uma comissão mista, para permitir com que os próprios deputados fossem formados ou elucidados de alguns pontos relacionados com vários modelos da dívida. E que sou cético a dizer se esta comissão teve pessoas que pudessem apoiá-la na percepção dos vários modelos da dívida ou não, porque a ALNAM não fez parte da comissão e, consequentemente, ninguém de nós esteve lá presente, mas pela informação que ressalta e pelas instituições da sociedade civil que estão ligadas a questões da dívida e orçamento, sabemos que elas não participaram. Por um ou por outro motivo, mas não lá estiveram presentes. E olhando para aquilo que é a informação que nos é trazida hoje aqui pelo MDM, que foi o único partido da oposição que lá participou, aí que eu digo, dá-nos vontade de chorar, porque afinal de contas gastou-se tanto dinheiro do erário público, as pessoas reuniram-se durante tantas horas para produzir uma mão cheia de nada, ou por outro lado também dá-nos vontade de sorrir a dizer era isto que a gente dizia que iria acontecer, porque esperávamos uma comissão que fosse um bocadinho mais realista. E esta comissão, infelizmente, por aquilo que nos foi dado como informação final, e eu penso que não chegou nem a metade daquilo que deveria ser. Há um ponto só que eu penso que é extremamente difícil de se perceber. A Assembleia da República tinha um orçamento de 15 milhões para esta comissão poder fazer o seu trabalho. E são alocados 5 milhões. Já que houve uma tentativa clara de condicionamento? Olha, eu penso que é uma comissão da Assembleia da República. Quer dizer, é uma comissão com todos os poderes de buscar e de exigir fundos de onde for necessário para tornar este trabalho viável. Como é que é possível que a Assembleia da República, não fazendo nenhuma viagem para o exterior, onde estão instituições como, por exemplo, o Credit Suisse de London Branch, a VTB Capital, a Previvest, a Ematu Mozambique Finance BV 2020, a Palomar Advisor e PNB Paribas. Essas são instituições que estão diretamente ligadas a estes dinheiros que hoje em dia nós temos nas costas como dívidas públicas. Não se ouviu nenhuma delas, não se foi ao encontro de nenhuma delas e é produzido um relatório. E eu penso que estamos perante
não sei se seria um relatório, mas eu penso que temos problemas, aqui temos problemas difíceis de perceber, até no nosso entender como RENAM, de chamar este documento de relatório. É importante que esse documento tenha um nome, mas não pode ser relatório, porque como foi dito, até o objetivo específico deste documento não está plasmado lá no dito relatório. Então, nós olhamos com esses dois efeitos emocionais, um choro e um sorriso. Muito bem, vamos olhar para algumas questões que têm a ver com o conteúdo do relatório, senão... Mas, deputado Mucanhé... Mas eu queria, porque foi referido a acusações gravíssimas contra o deputado Venâncio, e eu quero deixar claro que o deputado Venâncio não estava a representar assim, estava a representar uma bancada, e nós acompanhávamos na medida do possível o que estava a ser feito. Portanto, se há alguma fuga de informação, tem que ser assacada a este relator que foi, portanto, a este membro, a este funcionário da Assembleia da República, de uma forma ilegal, sem ter cumprido as formalidades exigidas, tornou-se relator. Eu acredito que se houve alguma fuga, só pode ser desse indivíduo, porque ele não cumpriu aquilo que eram as formalidades, mas não estamos a falar de juramento, mas havia uma indução mínima que dava garantia de que a pessoa está dentro desse espírito, mas efetivamente não estava. O segundo ponto, é preciso dizer que, se calhar, se você é mal visto pelos seus adversários, significa que é bom mesmo. Portanto, o contrário, se estivesse aqui a louvar o deputado Venâncio, nós aí íamos suspeitar. Mas se de fato há esse sentimento, é porque o deputado Venâncio estava a fazer o seu trabalho com competência e mestria reconhecido. O que ele pediu é aquilo que acontece. Acredito que nem preciso conhecer muito a legislação da Assembleia da República. Sempre que há apresentação de um parecer, costuma-se ouvir que posicionamento da bancada X, voto vencido. A minha pergunta é por que não podia acontecer aqui? Portanto, o deputado Venâncio, e também preciso se calhar sublinhar que é importante as pessoas lerem o posicionamento, porque é no posicionamento onde está efetivamente a verdade, porque o deputado Venâncio, daquilo que ele conseguiu apurar, está lá no posicionamento. O que o MDM queria era simplesmente que esta verdade viesse ao público, para dizer que se calhar vamos nos concentrar no relatório e não no caráter daquela pessoa. Vamos transformar-se num parlamento, depois direito a uma hora para ser defendido. Só para instalamos este capítulo, por favor. Eu não, por acaso não há nem uma honra para defender aqui, porque de facto nós estivemos lá. Podemos ultrapassar, mas há uma coisa só muito simples que é preciso. Eu compreendo que o colega Ronguane apareça em defesa do seu membro, é normal, eu compreendo. Mas, de facto, sinceramente falando, é preciso saber que um relator não fica 3, 4 dias sem aparecer na comissão para fechar o relatório e aparecer no último dia, depois de pôr sentada as pessoas, os membros, desde as 9 até as 17, com um montão de papel a chamar isso de posicionamento. Portanto, e ele disse muito bem que havia outro relatório. Então, são estas coisas que eu penso que faltou seriedade e faltou o conhecimento dos procedimentos por parte do próprio... Porque o deputado Venâncio não é membro de nenhuma comissão, não sabe. Então, ele apareceu assim e ele surpreendeu-se, porque ele invocou um artigo que foi contra aquilo, porque não se estava a recusar incluir o posicionamento. Nós mesmo tínhamos. Não, sobre a Frelimo também tinha posicionamento. Acho que já está claro, está esclarecida a questão. A defesa da honra já foi feita. Sim. Vamos ao conteúdo. Eu queria centrar-nos nas questões substantivas do relatório, não nas questões adjetivas. A Comissão Parlamentar de Inquérito concluiu que houve violação da Constituição da República e da Lei Orçamental por parte do Executivo na contratação destas dívidas. Diz que o Estado não deve pagar as dívidas, mas sim imputá-las às 3 empresas. Eu queria... qual é a implicação óbvia disto? As pessoas perguntam, há um posicionamento da Assembleia neste sentido. O que é que isso implica em termos concretos? Quando diz que o Estado não deve pagá-las, o que é que isso quer dizer na prática? Que deve declará-las ilegais, uma vez que violaram as leis orçamentais, portanto não são legais?
uma vez que violaram a Constituição da República, são inconstitucionais. Qual é a implicação da efetividade destas dívidas? Portanto, a Assembleia está a recomendar ao Governo para não reconhecer estas dívidas. O que é que isto quer dizer? Uma vez que parte das dívidas já está em pagamento, há prestações que já venceram, o Estado, por via do Ministro das Finanças, está a liderar um processo de reestruturação destas dívidas. No caso da Ematum, já foi feito um processo de reestruturação e as contas da Ematum foram inclusivamente incorporadas, portanto, nas nossas contas públicas. Ainda não aconteceu mesmo com a MAM e a Proíndicos. O que é que isto significa em termos práticos? Por favor. Sim, de facto é isto, contrariamente às pessoas que dizem que o relatório não traz conclusões firmes. Ele traz, sim senhor, e esta é uma das conclusões de que de facto o procedimento que foi seguido não está em conformidade com aquilo que a Constituição diz, o artigo 179, no seu número 2, que diz que o Governo deve ter autorização da Assembleia da República para poder contrair ou conceder empréstimos ou outras formas de crédito. Portanto, isso não aconteceu. Naturalmente que é preciso também compreender o que é que estará por detrás desse procedimento que não está em conformidade com a Constituição. E esta é uma matéria, porque também é preciso compreender que a Assembleia da República exerce um papel, digamos, de fiscalização política. Algumas questões terão que ser, e o próprio regimento é muito claro no artigo 99, aquelas questões que, não sendo possíveis apurar ao nível da Assembleia, elas terão que ser remetidas para as instituições que é nacionais, neste caso os parceiros insistiam numa auditoria internacional. O relatório vai nesse sentido também. Agora, as implicações disto não é o Estado não reconhecer. A Assembleia não pode repudiar estas dívidas, porque elas entraram em Moçambique e foram, digamos, financiadas em empresas que são moçambicanas, de direito público, mas que nós vimos na investigação que fizemos que elas são praticamente estatais, porque a estrutura acionista das empresas é totalmente por empresas ou entidades do Estado. Então não se pode repudiar de forma alguma essas dívidas, assumir que elas são nulas, porque aí se coloca mesmo a questão da credibilidade do país perante a comunidade internacional. Portanto, aqui... Mas a Comissão está recomendada, está recomendado para que o Estado não pague as dívidas, mas como já disse, aquelas empresas são elas próprias do Estado, portanto... Sim. E aí o desafio que nós temos é como pôr estas empresas a serem rentáveis. Esta questão da reestruturação, porque os estudos de viabilidade iniciais indicavam que em condições normais estas empresas tinham pernas para andar. Então o desafio é como pô-las a andar para que de facto sejam estas empresas a assumir estas dívidas. Portanto, esta é a recomendação que o relatório faz. Mas, do ponto de vista realístico, se chegamos à situação que nós chegamos é porque estas empresas dificilmente elas vão ser sustentáveis. Aliás, se fossem sustentáveis, nós não tínhamos a situação que temos nesta altura. Objetivamente, nas condições em que a reestruturação das dívidas foi feita, olhe muito rapidamente o exemplo da Ematum. A reestrutura tem um período de graça de 3-4 anos, 3-4 anos mais ou menos. Vai começar, começa a pagar em 2022, 2021 e 2022. Mas a última prestação é praticamente o total da dívida da Ematum, portanto, de 700 e tal milhões de dólares. Ou seja, realisticamente é incomportável o pagamento destas dívidas. E acabará sempre o Estado. A questão que as pessoas colocam é qual é a posição do Parlamento relativamente a este cenário todo? Bom, elas de facto podem... Recomendar que seja, o que eu quero dizer, recomendar que seja o Estado a pagar, que sejam as empresas a pagar, não o Estado. É uma retórica, na verdade, chamemos as coisas pelos próprios nomes, porque elas são o Estado. Sim. Bom, na situação em que elas se encontram, e com todo este barulho todo à volta delas, e que afugentou, digamos, todas as premissas iniciais para a sua rentabilização,
Recorde-se que, por exemplo, a Proíndicos, um dos pressupostos da rentabilidade da Proíndicos era, por exemplo, ter contratos com as multinacionais. Exatamente. Estes contratos não estão ainda a acontecer, porque, entretanto, levantou-se esse barulho todo, então tem que se esclarecer, mas pelas contas feitas, portanto, estas empresas tinham condições para poder andar. Então, eu penso que o grande desafio que existe aqui é ver em que medida isto, por um lado. Por outro lado, é possível, por aquilo que nós vimos, nós visitamos alguns locais onde estão os meios, etc., assumir que estes meios, porque se destinam, a maior parte delas, para a defesa da soberania, então é preciso definir a titularidade dos ativos dessas empresas, para poder-se ver nessa reestruturação qual é aquela parte que poderia ficar especificamente para a parte comercial. E penso, eu não acho que seja retórica em tanto que tal, eu acho que há um trabalho... O relatório, ele próprio nos diz que a generalidade dos pagamentos, dos financiamentos, foi feita diretamente às empresas no estrangeiro. Ora, uma empresa que abre um negócio tem custos de operação, para além dos custos de investimento, que é o chamado CAPEX, que é aquilo que se estava a pagar, há custos de operação. Não entrou uma 500 sequer para suportar os custos de operação no país. Daí os problemas que estamos a assistir, até de falta de pagamento de salários e tudo. Objetivamente, uma empresa que investe $1 bilhão no estrangeiro, em CAPEX, e depois não tem nem sequer uma 500 para a operação do dia a dia, não tem pernas para andar. E já disse um dos diretores de CISO, que foi ouvido na comissão, que portanto, já disse que a separação da parte da pesca, da parte de segurança, inviabilizou completamente o funcionamento da Ematum. Perante este quadro que é objetivo, depois nós olhamos para ele, eu não queria fazer política, eu queria que falássemos objetivamente daquilo que vai suceder. Política podemos falar hoje, daqui a 2, 3 dias sabemos que não vai suceder exatamente isso. Qual é o posicionamento, por exemplo, no caso da bancada Frelimo, face a este quadro realístico que as empresas nos mostram? Aqui não é possível nós falarmos de política, porque estamos mesmo aqui para falar política. E a nossa ação é essencialmente política. É preciso que se compreenda que há uma parte comercial aqui, empresarial, que eventualmente nós, como deputados, não estamos agora em apresentar contas assim, não sei. Falou, por exemplo, a questão, nós também constatamos isso. Foi-nos informado, porque era estranho, mas então o dinheiro, vocês, onde é que está? Não há alguma coisa que ficou aqui? Não, o contrato era do tipo, chamou-se isso de chave na mão. Então, nós queremos esses equipamentos. Então, o credor, exatamente, diretamente ao empreiteiro que vai fazer isso. Agora, estas outras nuances, realmente são estas que constituem um desafio para o próprio governo, para a própria empresa. Mas, como comissão, nós constatamos isso e temos recomendações muito específicas de que o que nós queremos é que, de facto, não haja ônus para o cidadão. Portanto, este é o desafio que o governo e as empresas têm que resolver. Muito bem, deputado Silvério Anguado, quando lemos o relatório, fica a sensação de que há muita coisa que deveria ter sido feita. Há boa coisa que foi feita, na minha opinião, um relatório, uma comissão de inquérito histórico neste país, e trazer um antigo presidente ainda qualquer coisa para a dinâmica de uma democracia. Mas fica a ideia de que o relatório apresenta um cenário que não é realístico em termos concretos daquilo que, portanto, do ponto de vista de medidas efetivas que possam acontecer. Como é que vocês, como bancada do MDM, olham para este cenário, e nomeadamente relativamente à recomendação desta comissão ao Parlamento, porque se as dívidas são ilegais e inconstitucionais, depois fica a sensação de que o Parlamento não, depois, relativamente a uma decisão, recomenda que estas dívidas sejam consideradas, por exemplo, ilegítimas, nulas, que depois não se possam pagar. Não fica depois muito clara esta decisão. Não, mas é por causa disto que o MDM e o deputado Venâncio, em especial, estamos a dizer que este relatório está muito aquém daquilo que se esperava, porque é um relatório, como vê, com ambiguidades, feito para ludibriar a opinião pública. O que está em causa é que, efetivamente, essas empresas
não têm capacidade de pagar. Existe uma dívida. Só para ter uma ideia, a Ematum, o estudo que foi feito, não é de acordo com a investigação que foi feita, é que para render precisava de ter 20 mil toneladas, não é? Por ano. Ora, o ano em que teve maior produção é 2015, que teve 273 toneladas. Portanto, em 2016 foram 24 toneladas. Portanto, não estamos a subir, estamos a descer. Olha, estamos a falar de menos de 1% daquilo que é necessário para essas empresas render. E é óbvio que essas empresas não têm capacidade de pagar, e é por isso que, no posicionamento, o MDM é preventor e claro que o moçambicano não deve pagar nem uma quinhenta dessas dívidas. Se as dívidas são ilegais, o Estado deve repudiá-las. E não é isto uma posição só de Moçambique. Olha, já a Argentina, em situações semelhantes, tomou um posicionamento. Não, o Estado distancia-se disto. Isto é uma dívida criminosa que foi feita por privados para o seu próprio benefício. Isto não deve onerar o cidadão comum. Mas no nosso caso, há ambiguidades, paninhos brancos, voltas a dar. E é por causa disso que o MDM tem um posicionamento que diz, olha, houve um inquérito, chegou-se à conclusão, essas dívidas são ilegais, são ilegítimas, foram feitas da forma que não devia. Onde é que então o Estado moçambicano entra aqui? Vamos a estas empresas que dizem que devem pagar, mas vemos a Ematum, que nem o tal dinheiro que se diz foi feito para o investimento material. Se vamos olhar o patrimônio adquirido, que são os barcos, não chega nem a 50% do dinheiro que a Ematum recebeu. A questão está aí. Se dizes que, sim senhor, o dinheiro não entrou em Moçambique para o funcionamento, para outra despesa, porque foi para o investimento, então mostra o equipamento que foi adquirido. O que nós temos são barcos que estão aí no porto completamente que não funcionam, e são barcos que o seu valor real está muito aquém daquilo que é o valor emprestado. Então a questão é, onde é que está o dinheiro? Porque se diz que esse dinheiro não entrou em Moçambique, sim senhor, porque pagamos equipamento, sim senhor, então mostra o equipamento. Mas não há equipamento. Então significa que houve roubo, houve dolo. Então é preciso que as pessoas que contraíram essas dívidas sejam exemplarmente punidas e responsabilizadas e que o seu patrimônio, até pessoal e privado, seja vendido para pagar essas dívidas. O que o MDM está a dizer é simplesmente isso. Não podemos andar aqui com paninhos quentes. Não. Deixa eu ver, o deputado Mohamed assim, também isso. Qual foi o posicionamento da RENAMO na fase de debate deste relatório? Foi, como eu disse, a porta fechada, relativamente a esta recomendação de se imputar a dívida às empresas e para o Estado não assumir. Do ponto de vista da materialização prática disto, qual foi o posicionamento que vocês tiveram? Bom, nós desde o princípio fomos contrários, se recordar, na altura da aprovação do Orçamento Geral do Estado, 2015, eu fui a pessoa que foi indicada para dar o nosso posicionamento em relação ao Orçamento Geral do Estado, e dizíamos na altura que nós não íamos aprovar o Orçamento Geral do Estado por causa da dívida oculta e que era a dívida das armas. Eu me recordo que no mesmo dia o Ministro das Finanças dizia que para além da Ematum não existia nenhuma outra dívida. É a resposta que me deu na altura. E eu penso que o Ministro mentiu em Parlamento, não é? Em pé no Parlamento, o Ministro mentiu ao afirmar que não havia outra dívida. Olhamos para a possibilidade do Estado pagar. Mas olhamos, por outro lado, as empresas que a contraíram, entendemos como empresas privadas. Olhamos para o rol das atividades dessas mesmas empresas, primeiro, e pegar isto com a própria Constituição, que seria interessante. Queria trazer aqui que no rol das suas atividades e do objetivo, não é, que a Proíndicos tem, uma delas é a defesa da soberania, como bem diz o colega. Mas isto colide em flagrante com o artigo 8 da Lei 17/97, que é de 1 de outubro, que é clara em relação a este ponto. Que a questão da defesa e segurança significa que é proibido empresas públicas, privadas ou do setor empresarial do Estado deterem material bélico.
E se nós olhamos para a questão da Proíndicos e a gente diz que esta empresa, para além deste negócio, detém o material bélico para a segurança da soberania do Estado, esta, logo por si, viola este pressuposto legal. E não quero acreditar que as pessoas que estiveram em redor deste projeto não tenham visto a tamanha ilegalidade na construção da mesma. A mesma coisa acontece com a MAM. E se calhar aqui elucidar ao colega deputado, é que em relação a essas empresas internacionais contratar a Proíndicos para... Eu chefiei a delegação parlamentar que foi aos Estados Unidos. Na conversa na sede da Anadarko, eles diziam-nos que não tem nenhum compromisso com nenhuma das empresas. E que, se chegar à altura de precisar empresas que façam o mesmo trabalho com uma dessas empresas, pela norma da empresa terão que lançar um concurso público internacional. Portanto, não havia garantia de que... Não há garantia nenhuma. Isto foi-nos dado pela Anadarko Pensilvânia. Então, é um processo que eu conheço perfeitamente e penso que, se calhar, seja o lapso do seu deputado em relação à possibilidade da Anadarko ou outras empresas, a priori, terem um pré-compromisso com essas três empresas. Segundo ponto é que nós, do início, fomos da opinião de que o povo moçambicano não deve pagar um único tostão para qualquer dívida que tenha sido feita ilegalmente, independentemente da sua justificação. Então, nós podemos ter aqui até tantos motivos, motivo da soberania, já aparece alguém a dizer que não, porque a Renamo está no Parlamento, não deveria ir ao Parlamento, e nós questionamos. A Renamo já foi aprovada na Assembleia da República 18 orçamentos gerais de Estado, desde que a Renamo esteve lá. Então, até o orçamento que tem a ver com a defesa em 2006, 1996 e 1999 foram todos aprovados com a presença da Renamo. Então, não há uma justificação plausível, no nosso entender, como bancada parlamentar, que obrigue, que o Partido Frelimo entenda que há uma justificativa legal para forçar o povo a ter que pagar esta dívida. E somos da mesma opinião. O povo não deve pagar essa dívida. Se há uma responsabilização por parte de quem a fez, que sejam essas pessoas a pagar. Por que vão levar uma dívida que está mais do que clara? Que se a dívida não... Vamos imaginar que a dívida fosse ela pública, mas os recursos que foram alocados foram manejados de uma forma ilegal. Então, de uma ou de outra maneira, é importante que o povo se distancie antes que as pessoas que estiveram diretamente envolvidas assumam a responsabilidade total e seja responsabilidade ativa, coletiva e individual. Esta é a posição da Renan. Portanto, havia uma posição, voltando ao relatório, relativamente a esta questão da declaração da nulidade e tal, porque o relatório coloca a nulidade da dívida, diz que, pelo facto das garantias emitidas terem ultrapassado os limites legais à margem do Parlamento, a Comissão entende que havia espaço para uma declaração de nulidade das garantias. Portanto, contudo, a possibilidade deve ser ignorada, porque mais do que ajudar poderia prejudicar o país. Penso que é o tal equilíbrio que se teve, que é preferível assumir a dívida do que o ônus de uma ostracização do país no contexto do sistema financeiro internacional. Penso que seria isto, depois vou dar Mas também queria que desenvolvesse outra questão que vem no relatório, que é a questão da soberania. Tem a ver com a jurisdição, o facto de o governo ter renunciado à sua imunidade e ter aceito tanto a jurisdição britânica, portanto, para quaisquer diferendos no âmbito desta dívida, a jurisdição válida é a jurisdição britânica e não a jurisdição nacional. Sim. Bom, talvez começar por esta última, porque é muito mais... a resposta é mais curta do que aquela outra. Todas as dívidas, que esta não são as únicas dívidas que o país tem, que são contraídas numa praça, num banco de uma praça, pelo direito internacional, normalmente é mesmo condição que, se você quer levar este dinheiro, tem que se submeter à jurisdição da praça onde o banco está. E neste caso, a Credit Suisse, a JET de Londres, a praça é Londres, e também a VTB achou que Londres era... Portanto, não havia possibilidade de dizer que
qualquer conflito nisto vamos dirimir em Maputo ou em Joanesburgo. Portanto, esta é uma questão da prática internacional. Mas voltando à questão da soberania, que nós falamos muito, eu penso que realmente nós temos que ser realistas. Temos que ser realistas e racionais. Temos que ser racionais. E não olhemos esta questão apenas do ponto de vista comercial, porque nós estamos a falar empresa do ponto de vista comercial apenas. Porque daquilo que nós concluímos com o trabalho que nós fizemos, quer da análise da documentação, mas sobretudo nas audições que nós tivemos, e aqui nós, por acaso, tivemos esta possibilidade de chamar para a Comissão todas as entidades que nós julgávamos que eram relevantes para esclarecer. Portanto, todos viram, portanto, houve seriedade nisto. Então, é preciso olharmos quais são as razões de interesse nacional, quando nós falamos de soberania, que estariam por detrás disto. Então, tudo isto vai explicar toda a conversa que nós estamos a ter aqui. Se declaramos isto nulo, não declaramos nulo, se as empresas não pagarem, quem é que vai pagar? Portanto, nós temos que ir ao fundo da questão. Neste país, em 2012, indo pela questão que o colega Mohamed, que é especialista em relações internacionais, em assuntos estratégicos, em segurança, e eu sei disso, ele sabe muito bem que em 2012, exatamente quando fala de tantos orçamentos foram aprovados com a participação da Renamo, mas em 2012, esse tempo todo, a Renamo não tinha voltado à guerra. A Renamo não tinha voltado a atacar armas, não tinha voltado a acionar as suas bases, os seus homens armados. Isso aconteceu em 2012, 2013, nas vésperas das eleições de 2014, nesta altura. Portanto, não vale a pena fugir a esse assunto, que Renamo também foi um problema sério. E ainda continua a ser um problema sério para a segurança, a soberania deste país. Portanto, este assunto eu penso que está muito claro para a Renamo e para os moçambicanos no geral e para nós também. E penso que para o colega sabe que é isto. Havia outros elementos, razões que levaram a que o Estado, as instituições do Estado ligadas à segurança, à defesa e segurança, pudessem encontrar uma solução estratégica. Pelo menos na análise que nós fizemos, isto sobressaiu bastante. Neste país, a partir de 2010, 2011, 2012, houve um recrudescimento de pirataria, por exemplo, marítima. Estamos recordados que aqui no Largo de Inhambane, em 2012, um barco de piratas, não sei quantos eram, foram ali, sequestraram um barco com 24 tripulantes internacionais e estrangeiros. E nós ficamos a olhar para 3, 4, 5 piratas, porque não tínhamos meios, não tínhamos recursos para podermos... Como é que um país como este vai aceitar isto? Este nome de Moçambique, que já estava a ser respeitado, começou a ficar manchado. A questão da imigração ilegal, por exemplo. Quem vive, o colega Yassine é de Nampula, é do meu círculo, sabe qual foi a avalanche na zona norte de imigrantes ilegais oriundos de zonas propensas a atividades terroristas, Somália, enfim, outros sítios, que, portanto, começavam a estabelecer aqui células de terroristas na província de Cabo Delgado, em Nampula. Os serviços, nós temos serviços de defesa e segurança e tem uma missão de defender os moçambicanos, sejam eles do MDM, da Renamo, da Frelimo, de qualquer partido. Então, eu podia elencar aqui, mas eu não estou aqui para, digamos, trazer todo o relatório, porque há questões que, naturalmente, foram mantidas pelo regimento, em regime de segredo de justiça, que eu não posso. Mas havia razões bastantes de interesse nacional que levaram ao governo, na altura, a assumir, a desenhar este projeto que se chamou um projeto ou sistema integrado de monitoria e proteção da zona econômica especial. Relativamente a Anadarko, eu conheço também, eu já fui a Anadarko. A comissão... só para terminar, porque ele diz que conhece a Anadarko. Acho que não, estive lá. Eu estive 2, 3 vezes também, quer em Houston, quer em Washington. Portanto, conheço e já visitei as plataformas várias vezes, não só da Anadarko, como da Eni, e nós sabemos que aquelas empresas estão a utilizar forças
dos seus países. E são forças armadas. E não acontece isso em nenhum outro Estado. Não é uma questão de que eles devem aceitar ou não devem aceitar. Portanto, o Estado moçambicano tem soberania, tem este direito de determinar quais são as condições. Portanto, não podemos aqui dizer que ouvimos, por exemplo, se estão recordados, em abril de 2012, foram apreendidas armas, muitas armas no Porto de Nacala, com cerca de 5.000 munições, armas sofisticadas, desse tipo de empresas. Como é que nós podemos aceitar que o nosso país seja um centro de proliferação desse tipo de empresas e nós não podemos criar a nossa própria para podermos defender a nossa zona econômica? Portanto, é uma questão também de patriotismo e que tem que ultrapassar as diferenças políticas, cores partidárias. A Comissão ficou convencida neste processo todo, portanto, se é consensual que a questão da soberania está acima de qualquer coisa, do ponto de vista de objetivo, a forma como este processo foi conduzido, na verdade é isso que está-se a discutir, não é tanto o objetivo em si, é a forma. Sim. Se a forma foi suficientemente transparente. Não, aí, olhando para o caráter desses elementos todos, das ameaças que nós estávamos e ainda continuamos a viver, é este aspecto que a própria Comissão, ao remeter o relatório à Procuradoria-Geral da República, de facto existem estes aspectos, são claros, quer dizer, quando se ultrapassa. Em 2013 e 2014, o limite que a Assembleia estabeleceu eram 183 milhões de meticais, quase 5 milhões de meticais, muito acima deste. Portanto, isso não é preciso estudar muito para perceber que os limites foram ultrapassados. Mas é preciso que, nesse processo de ponderação ou de análise destas questões, sejam também tomadas em consideração aquelas que foram as motivações. Mas a questão que se coloca é esta. Sim, senhor, imaginemos que o problema fosse a Renamo, não é? No Parlamento. A pergunta que segue, por que não foi, portanto, este processo não passou do Banco de Moçambique? Está lá também a questão da Renamo. Por que não foi informado o FMI? Parece-me que é importante que fique claro que houve aqui o desejo claro, uma intenção dolosa, que não tem nada a ver com o objetivo que está a ser propalado. A questão que se coloca é, desde quando um país se defende com ilegalidade? Estamos a falar da soberania. A soberania, é preciso perceber que a Assembleia da República exerce também esse poder de soberania. Ora, a partir do momento que contornas a Assembleia da República, estás a atacar a soberania. Parece-me que, ao não se pedir essa autorização à Assembleia da República, ao se contrair esses empréstimos de forma ilegal, ao se desviar este dinheiro, ao se colocar em cima dos moçambicanos um peso insuportável de dívida, está-se a atacar de frente à soberania. Portanto, nós não podemos dizer que estamos a defender a soberania atacando-a. Está-se dizer claramente que só as forças de defesa e segurança têm o direito e o poder de defender a nossa pátria. Mas o que já aconteceu é uma empresa que usurpou, digamos, aquilo que a lei, a nossa Constituição, portanto, prescreve. Portanto, parece-me que é preciso também acrescentar que é por causa dessas dívidas que neste momento estamos completamente isolados. Se estamos a dizer que se nós não pagamos as dívidas, vamos ser ostracizados. Se nós agora estamos a ser ostracizados, exatamente porque se percebeu que se trata de um país incoerente que não cumpre com as suas leis. Eu não sei qual é o ostracismo que nós podemos esperar, maior que este, quando o FMI nos deixa só, quando a União Europeia nos deixa só, quando os Estados Unidos nos deixa só, quando todos os países relevantes nos abandonam, é que estamos ostracizados. Então, se nós fomos ostracizados por fazer dívidas ilegais, é claro que para ganharmos a confiança da comunidade internacional, temos que rejeitar essas dívidas e não assumir, porque a assunção dessas dívidas ainda se viu há dias, quando o FMI diz que ainda não há condições para recomeçar o seu apoio. Exatamente porque nós não estamos a querer resolver aquilo que é um problema sério, que é de ataque da soberania a partir do momento que empresas privadas usurparam aquilo que é das Forças Armadas, a partir do momento que o governo usurpou aquilo que é o poder da Assembleia da República. Parece-me que o remédio vai nos levar a maior ostracização
parece-me que o remédio é que vai nos levar a atacar a soberania e não a guardar. Deixa-me ver aqui um momento, assim, como é que, aliás, este argumento, na questão da defesa da soberania, eu permitiu que se fosse passar por cima, por exemplo, das leis, incluindo a própria Constituição, para a defesa da soberania. Este argumento não passa, porque, primeiro, até é um argumento que fere a todo moçambicano que esteja a acompanhar este debate, Sr. Deputado. Porque o Sr. Deputado está a dizer que, porque o governo, ou seja, essas 22 pessoas que nem têm função legislativa, porque esta é a função do Parlamento. E é preciso recordar, Sr. Deputado, que a soberania reside no povo. E o representante do povo é o Parlamento. Então, está a dizer que o povo moçambicano tem que perceber que essas 22 pessoas do Conselho de Ministros tiveram que assumir o seu destino, ultrapassando aquilo que a entidade soberana, onde o povo se representa, que é a Assembleia da República, coloca como limite de dívida. Porque quando o Parlamento, bem sabe, quando o Parlamento coloca um limite... Não é o Conselho de Ministros. O Ministro das Finanças, neste relatório, diz que o assunto não foi enviado ao Conselho de Ministros. Pior, quer dizer, é ainda mais grave. Quando nós temos um único ministro a dizer que este assunto não passou por lá. E eu trago aqui dois pressupostos, deputado. Primeiro é que o ministro da Defesa, ele assume, ou na comissão que o seu deputado esteve, diz que não recebeu um único tostão. O Ministério da Defesa. Mas a gente está a dizer que foram compradas armas para o país. E ele também não tem nenhuma remessa da entrega dessas armas. Segundo ponto, concluindo com o pensamento do deputado, foram comprados tantos barcos, foram inflacionados, isto tudo, para a defesa da soberania. Mas a Renamo não está no mar. Quer dizer, eu sou deputado da Renamo, não tenho nenhuma informação que nós temos elementos que estejam no mar. Então, se esse era o objetivo, por que é que não se comprou somente aquilo que se pretende usar contra a Renamo internamente, em vez de comprar uma frota que nem utilidade tem do ponto de vista que, porque a técnica não só, e a tecnologia usada para essas frotas já está ultrapassada. E não só, o próprio modelo dessa frota de barcos não é adequado para o país. Então, não acha, Sr. Deputado, que dentro disto tudo havia uma vontade clara de prejudicar o Estado? Porque se não houvesse uma vontade clara, tenho máxima certeza que essas instituições internacionais, que, repara só, temos instituições que cortaram a sua ajuda para o Orçamento Geral do Estado, porque sentem mais pela dívida externa do que os próprios deputados do Partido Frelimo. Não faz sentido nenhum. Queria-vos convidar, não sei se tinha... Sim. Não, era só para... Muito rapidamente. Sim, é só para terminar este raciocínio. Bom, eu mais uma vez torno a dizer o seguinte, que quando nós... E eu esperava que, quando eu disse que o colega Mohamed Yassin é especialista em assuntos de segurança, relações internacionais, etc., pensei que eu tivesse sido suficientemente claro para ele que existem aspectos que não é possível... mesmo ele saber se a Renamo, por exemplo, é abastecida ou não é abastecida por mar. Eu não sei se ele sabe, de fato. Pode haver questões logísticas que sustentam a guerra. Há questões que não são. Por um lado, mas só os perigos, as ameaças que vinham do mar, tais como a pirataria, a questão da Renamo é uma questão, digamos, complementar. Obrigado. Mas os elementos é complementar, mas faz parte, contribui. Mas eu queria defender, eu estava a defender, portanto, a parte ela complementar. só vem agravar, só deixe-me terminar, ela só vem agravar o conjunto de ameaças à estabilidade do país. Portanto, isto está muito claro. Agora, estamos a falar muito do FMI, dos parceiros, etc., como se nós não fôssemos um país. É verdade que é importante nós termos esta boa relação. Por exemplo, que é uma instituição nacional, porque não foi informado. O próprio IGEP não faz parte dessas empresas. Não, mas um momento só. Eu não queria falar muito de detalhes, porque há alguns aspectos. Não foi informado. Sim, mas mais uma vez, a premissa, acho que nós não estamos
estamos a esquecer da premissa. A premissa, defesa e segurança. Qual é a natureza disto? Então, quando você não cumpre as leis, qual é o país que se defende com ilegalidade? Não, Qualquer ladrão. A premissa era... sim. Mas aqui, a grande lição Pois. que nós tiramos daqui, uma das grandes lições que eu penso que este relatório nos traz, ou este processo todo nos traz, é o problema da confiança entre os atores políticos num determinado país. Porque, na verdade, o que os colegas dizem é verdade. Não se pode controlar a Assembleia. Em países onde não há um partido que está na Assembleia e, entretanto, é armado, está a fazer guerra contra... não se faz isto. Mas como é que se pode esperar que a gente tenha confiança? Por outro lado, esta Mas está questão... a dizer que no quadro da normalidade política em que nós vivemos, Este é um conjunto de há um situações. processo de atuação anormal também, Tudo isto tem que ser visto que nesse contexto. implica e Porque pelos nós vistos, estamos a ver isto que de uma... implica e pelos vistos Sim. a própria Assembleia legitima que Ilegalidades. se possa, por exemplo, atropelar a Constituição da República, Não, que foi a todos os Assembleia. titulares dos órgãos públicos juram defendê-la. Como é que hoje em dia vamos dizer a um cidadão violaste uma lei, vais preso? Se também quer salvar o país, Depois, com há quem possa violá-la por outras mas é razões. muito diferente. Esta questão aqui é muito séria. Que é para alimentar É o seu uma questão mercado. Sim, é uma temos questão que de discutir. estabilidade, esta questão de... e Não é um cidadão este que foi question- roubar galinha. este questionamento- É um conjunto de homens, não é? Efetivos militares que estão a querer pôr em causa a existência de um Estado. Não é um cidadão da rua que você pega Senhor e diz, deputado, você senhor violou a lei. deputado, Não é assim. deixa-me só ajudar-lhe aqui. O argumento, como bem disse, e tenho máxima certeza que sabe que não está falando nesta área estratégica com pessoas sem informação. O argumento que é trazido, nós fizemos, eu acredito que até o Partido Frelimo sentiu-se à vontade com a não participação da RNAM na própria comissão, por um lado. E por outro lado, é o tal que eu digo, são dois pesos emocionais para a própria situação. Eu penso que o argumento acolado em relação à RNAM não vence na medida em que todos os outros governos anteriores ao do presidente, do antigo presidente, Guebuza, sabiam que a RNAM tem ali naquele lugar alguns homens que são armados. E por mais de 23 anos, o país não teve nenhuma instabilidade. Com essas mesmas armas que o senhor deputado coloca aqui. E eu a questionar, por que de repente havia necessidade de usar modelos de uso de força bruta ou extraconstitucionais, como está-se a referir, para poder se retirar aquelas armas que estão ali com a RNAM, que bem diz o deputado, a RNAM tem deputados a nível da Assembleia da República. Olhando para o contexto internacional, também, se calhar por falta de informação, a RNAM não é o único partido no mundo que tenha Assembleia e que tenha um braço armado. Não é verdade. Até na Europa. Mas não é uma situação normal. Mas convém. Não, o que quero dizer, senhor deputado, é não podemos. A normalidade. Essa questão. Nós estamos a torná-lo legítimo Não porque podemos não é legitimar. legítimo. Nós Portanto, estamos a podemos. legitimar que uma força política tenha armas. Exatamente. Mas também estamos a legitimar que um Estado viola a Constituição para impor, portanto, Não, a Jeremias, Constituição. Ou seja, é isso que eu estava a perguntar. Não é isso. O que é que nós vamos explicar aos nossos cidadãos se o perante governo- um quadro de um Estado democrático? Sim. A construção do Estado democrático. Eu só Nós queria dizemos, só é um Estado responder de direitos Mas, democráticos. Senhor deputado, bocadinho. acha mesmo difícil ter as armas que estão nas mãos da RNAM? Não, mas Eu não acho difícil. Mas há uma questão que levantou, que eu penso que, pelo menos para fecharmos este bloco de debate, porque eu acho que há mais elementos ainda para Pois, discutir. até porque não devíamos discutir as armas. Exatamente. Quando diz que porque é que só agora é que se... Ou que a RNAM esteve 23 anos, não sei quantos. E o que é que teria motivado agora? É preciso perguntar à própria RNAM, por que durante estes 23 anos... Não, eu quero saber a seu RNAM argumento, porque o meu eu sei. Por que durante esses 23 anos a RNAM tinha as suas armas escondidas, seus homens, não usava, e de repente agora decidiu usar? Por quê?
Mas, essa é uma questão que estaremos a olhar. devolveria ao próprio colega. Sim, Portanto, acho que faz mas- parte deste Não é possível, deste não é término possível. geopolítico. Mas para mim o grave é a partir do momento que o Estado viola as leis em nome da pátria. Estamos a dizer que qualquer cidadão pode roubar, pode mentir, pode violar as leis, Colega, desde isso que não é tenham roubo, álibis. não é roubar Eu acho que isto... Não, houve roubo. O dinheiro, não é o isso. dinheiro está a se dizer que foi para Matum. Mas a gente vê o equipamento de Matum que não corresponde nem à metade do que ali está. Então, onde está o teleequipamento? Que traga o equipamento. Olha, nós, de fato, informamos a Assembleia da República, mas compramos isto. É que não existe. Mas é que eu ainda Então, não percebi, roubo. olha, eu ainda não se percebi defende por parte do a pátria deputado por Mucanheiro roubos. qual é que é a posição do partido Frelimo em relação a essas dívidas. O Estado paga ou não paga? Ainda não percebi do deputado. Mas já penso que... Sim, eu penso que estamos a dar Na voltas lógica à de calma, mesma há coisa. ilegalidades, Sim. mas há um conjunto de outros elementos que é preciso valorizar para não pôr em causa o Estado. Penso que é um pouco esta a Mas ideia. o Estado já está em causa por causa das dívidas. Muito bem, eu queria vos convidar para um breve intervalo para darmos a oportunidade aos nossos telespectadores também para interagirem connosco. É um assunto muito emocional, como se vê. Daqui a pouco voltamos então para dar a oportunidade aos nossos telespectadores. Até já. Mais um baú. Recordações, momentos épicos, momentos marcantes, grandes vitórias, campeões. Como é que o futebol começou na sua vida e o que é que foi o futebol? Eram todas equipas bem estruturadas com um futebol de se tirar o chapéu. A gente jogava aqui na Baixa, saía da Baixa. Era obrigado a ir fazer o jogo dos Falaninhos. Antigos jogadores, paraquedistas, árbitros, pugilistas, médicos. O primeiro envolvimento direto foi como médico da seleção que foi aos Jogos Olímpicos, Moscovo, 1980. Hoje já temos a capacidade de fazer diagnósticos e cirurgias artroscópicas. O paraquedismo começa quando eu via militares da Força Aérea saltar. A dobragem de paraquedas é uma coisa fundamental. Uma campeã nasce ou faz-se? Um talento tem que nascer. Estamos já de volta para a segunda parte do Linha Aberta. Tenho indicação de que já temos em linha um telespectador que nos fala na condição de anonimato a partir de Nampula. Boa noite. Boa noite. Boa noite, faça favor. Olha, eu gostava de participar. Primeiro, cumprimentar os presentes e dizer de facto que este debate é um debate quente, não só a nível de deputados, mas a nível de todo o povo moçambicano que sente na pele os efeitos de toda esta dívida. Agora, quando eu ouço dizer que a dívida foi contraída por razões de defesa e segurança, eu vivo em Nampula, vivo no norte deste país, e sei que as esquadras da polícia não têm viaturas para defenderem as cidades. Sei que a polícia tem dificuldades a nível de papel, de toner, de seja o que for, para levantar um processo para não sei quantos, etc, etc. Para onde vai então esse valor que dizem que foi contraído para defesa e segurança? Será que a PRM, será que as esquadras não estão incluídas? Só está incluída alguma força que tem que combater a Renamo ou qualquer outro partido? Obviamente que a atitude da Renamo não é correta. Nenhum país se dá bem com partidos, com gente a matarem-se com armas. Mas há determinados argumentos que caem por terra quando a gente sabe que na base, no contacto direto da defesa do povo dentro das cidades, no combate à criminalidade, a polícia não tem condições. Quando a gente sabe que as viaturas do Exército, em grande maioria, a não ser que sejam de determinados serviços, estão paralisadas, não têm pneus, não têm combustível, não têm condições de circular. Muito bem, então, penso que... Onde é que foi esse valor? Onde é que está esse valor para a defesa e segurança, efetivamente? Onde é que está essa defesa e segurança? Muito bem, muito obrigado. Penso que a questão central ficou aí. Onde está o dinheiro? Foi para a defesa e segurança. Vamos ver se os nossos deputados discutiram amplamente este assunto e fizeram-no à porta fechada.
e, portanto, tiveram a oportunidade de se dizer tudo mais alguma coisa sem poderem ser ouvidos pelos cidadãos. O Sr. António, falamos a partir de Maputo, boa noite. Boa noite, Anónimo. Sensei? Anónimo, boa noite. Boa noite. Olá, eu quero cumprimentar a senhora Langa e cumprimentar aí aos ilustres deputados. Olha, eu quero dizer em curtas palavras que a Assembleia da República, em particular os deputados da Frelimo, perderam uma oportunidade grande de representar esse povo que os elegeu e de nos representar condignamente. Olha, a ida do Sr. Guebuza no Parlamento, aquilo parecia mais uma recessão de condecoração. Faltava os deputados da Frelimo se colocar em pé e bater as palmas. E eu pergunto, este indivíduo ia para o Parlamento para ser ouvido ou para desfilar a sua classe? O Sr. Guebuza, esta era a oportunidade dele, em vez da mídia, ele na sua boca, em primeira pessoa, esclarecer ao Parlamento. Esclarecer a este cidadão que não, o que está a acontecer aí é calúnia, eu fiz isto, mas ele até fugiu, saiu pelas portas das fundos. Quem teme não deve, quem não deve não teme. Como o senhor deputado Micanhé, o senhor perguntou o povo que te elegeu que aceita pagar esta dívida? O senhor foi eleito para representar lá. Falou com este povo que te elegeu? Nós aceitamos, nós aqui dissemos que aceitamos pagar essas dívidas. Sinceramente, eu acho que está na hora de vocês nos representar condignamente e trabalhar por nosso bem. Muito bem, muito obrigado. Penso que a ideia essencial ficou também. Uma vez que só temos uma linha telefónica e para podermos dar o máximo de oportunidade a um maior número de telespectadores, vou sempre pedir a condescendência dos nossos telespectadores quando os interromper nas suas chamadas. Não sei se temos... Sr. Raul, falamos a partir de Maputo. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Sr. Raul, faça favor. Sim, olha, eu queria lamentar bastante a posição do senhor deputado aí, da Frelimo. Está sim, boa noite. Sim, estamos a ouvir, pode continuar. Sim, é que é preciso que ele sinta, que os moçambicanos estão a passar mal com isso. Então, ele não pode tentar buscar palavras para defender o indefensável. Houve efetivamente um erro que se coloque as pessoas à barra da justiça e que se livre os moçambicanos dessa situação. Muito obrigado. Muito obrigado, senhor deputado, não, senhor telespectador Raul, pela sua contribuição. Vamos seguir então para outros telespectadores. Eu lembro os nossos telespectadores que temos exclusivamente uma linha telefónica, por isso sempre este compasso de espera entre uma chamada e outra. E a indicação que estou a ter de que há uma enorme pressão nas linhas telefónicas. Senhor Diniz, que nos fala a partir de Intaca, aqui na província de Maputo. Boa noite, senhor Diniz. Muito boa noite. Boa noite, faça favor. Sim, primeiro quero saudar o painel e parabenizar a STV pela oportunidade que nos oferece nessa questão que é da preocupação de todos nós moçambicanos. Olha, vejamos, é incrível seja um partido, um parlamento, sabendo que está a representar o povo e chegar lá para prestar contas e dizer que não pode entrar na casa do vizinho. Afinal de contas, o que é que tem por trás disso? Porque se é um partido que chegou lá através do voto popular, que é a população, merece um mínimo de respeito, de clarificar as coisas. Mesmo em clubes, há regras para cumprir. Se é um jogador que está lá dentro, cometeu uma falta, tem um vermelho, o jogador tem que sair fora. Agora, nós não estamos aqui a querer defender os tubarões. Nós estamos aqui, somos moçambicanos, estamos onde que nós estamos. O país, cada dia que passa, tem os problemas que tem. Agora, queria pedir ao camarada aí ter o mínimo de respeito com as pessoas e nós todos estamos preocupados. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Diniz, pela sua participação. Temos de atender mais alguns telespectadores.
Não sei se temos alguém. Temos alguém ou não? Falamos na condição de anonimato, um telespectador a partir de Maputo. Boa noite. Boa noite. Boa noite, faz favor. Primeiro quero saudar e dizer muito obrigado, STV. Boa noite. Sim, estamos a ouvir, pode falar. Sim, dizer muito obrigado, STV, por esta aula de sapiência. Eu sou ignorante em relação a essas matérias de macroeconomia, etc. Mas hoje me sinto um bocadinho mais esclarecido por este debate. Dizer obrigado aos deputados ali pela clareza de como estão a trazer os assuntos. Eu penso que agora, neste momento, temos apenas uma luz no fundo do túnel, luz pequenina, que é a Auditoria Forense Internacional. Poderá nos dar indicações claras do que aconteceu de verdade. Como já foi dito ali, o material que aparece, que nos é apresentado, tanto representa cerca de metade do valor investido. Então, penso que a Auditoria Forense, a Auditoria Internacional, poderá apresentar com A e B quanto é que custaram os barcos e o outro valor para onde é que foi. Neste momento, a Comissão da Assembleia da República perdeu uma grande oportunidade, de facto, também de trazer outros assuntos importantes para apresentar ao povo moçambicano, que eu acho que merece muito respeito e muita dignidade. Neste momento, o povo moçambicano está na agonia absoluta. As pessoas que tinham 2 refeições passaram a ter meia refeição. Camarada deputado Mucanheia, pessoas que existem aqui nos bairros da cidade de Maputo, que não tem sequer uma refeição digna por dia. Portanto, vamos ter um bocadinho de responsabilidade quando nós tratamos de assuntos desta natureza. E muito obrigado. Muito obrigado, telespectador, pela sua participação. Podemos atender mais 2 telespectadores, atendendo que abrimos as linhas muito tardiamente. Vamos pedir que sejam muito sucintos mesmo na colocação das questões. E parece que já tenho alguém, não sei, é isso? Professor realizador, para me confirmar então se teremos já alguém em linha. Senhor Maló, fala-nos a partir de Maputo, boa noite. Boa noite, senhor Maló. Boa noite, faz favor. Eu só peço o respeito do deputado. Sim, faz favor. Eu só peço o respeito. Alô, sim, faz favor. Sim, estamos a ouvir. Sim, eu só peço o respeito no deputado da Frelimo, faz favor. Um respeito para a população. É só isto que estou a pedir. É tudo. É tudo, muito obrigado. Muito obrigado, senhor Maló, pela sua participação. Vamos atender o último telespectador desta noite. Não sei se já teremos alguém em linha ou não. Bom, guardo a indicação do nosso... Bom, tem a indicação de que está já alguém em linha. Não sei se já podemos saber a sua identidade. Falamos a partir da Matola, na condição de anonimato. Boa noite. Boa noite. Boa noite, faz favor. Graças a Deus que eu consegui participar neste programa, mas eu gostaria também de explanar a minha ideia. Exato, faz favor. Sim, eu estou muito emocionado, mas é assim, é complicado, é incrível o que eu vejo neste país. O deputado aí da Frelimo está a defender que o anterior governo transgrediu a lei, violou a lei, por causa de certas situações. Imagina se o governo viola a lei. O presidente que jurou respeitar a Constituição e seguir, fazer cumprir a Constituição, viola a lei. Imagina eu que sou cidadão pacato.
Quer dizer, tem pessoas que podem violar a lei e continuar impunes. E tem pessoas que é grave. E tem pessoas que devem ser punidas ao transgredir a lei. Não pode isto. É grave. É vergonhoso se aparece um deputado a dar uma explicação esfarapada. É uma explicação esfarapada. Eu não sei qual é a educação de um pai da família, quer dizer, um pai de família, um deputado, ele exerce e ao final do dia volta para casa. Tem filhos e tem uma família. Se de um lado ele apresenta uma explicação esfarapada, e quando está em sua casa, qual é a educação que dá? E o filho tem que ser malandro, tem que apresentar uma explicação não reta, não clara, tem que viver assim, porque somos indivíduos e tudo que nós fizemos, aliás, nós temos que sermos coerentes com aquilo que nós falamos. Peço desculpa por interrompê-lo, penso que a ideia principal já está aí captada naquilo que nos colocam. Peço desculpa aos telespectadores, mas o tempo não nos permite contactar com mais telespectadores, mas vamos certamente em outros espaços ao nível da programação da STV discutir este assunto. Muito bem, vou pedir aos meus convidados que sejam sucintos na análise. Deputado Mocanheiro, até como membro desta comissão que elaborou este relatório, a pergunta que se coloca é o passo a seguir. O que é que sucede? Há certamente muita informação que a Comissão da Assembleia da República recolheu. Para além das recomendações, a Assembleia da República é sobretudo um órgão político. Do ponto de vista político, o que é que sucede apresentado o relatório? Bom, muito obrigado. Praticamente todos os intervenientes, os telespectadores que intervieram, foram unânimes em manifestar a sua frustração em relação à situação que nós vivemos. E quero assegurar também a todos eles que essa frustração também é nossa. E a razão da criação desta comissão de inquérito, que foi até também do interesse do próprio Partido Frelimo, basta recordar que na sessão de abril deste ano foi recomendado que o governo deveria esclarecer melhor e com base nisso desencadeou-se um processo que conduziu à criação desta comissão. É um assunto muito sensível. O que nós tentamos aqui, ou pessoalmente o que eu procurei fazer foi trazer aquilo que foram as constatações que a comissão teve, as razões que foram invocadas para a contração destas dívidas. Não foi de forma alguma uma tentativa de defender ilegalidades. Aliás, o próprio relatório já recomenda que o relatório deverá ser submetido às entidades. A Assembleia da República tem um limite de competências. É preciso que também a população, o nosso povo que nos mandatou, compreenda isto. Portanto, a Assembleia da República averigua, até porque o termo é averiguar, dentro dos seus limites, dentro das suas competências, mas depois, constatando, havendo indícios, como parece haver aqui, ou como há absolutamente, e é esta a recomendação principal de que este assunto tem que continuar os seus trâmites, porque há entidades responsáveis para investigar matérias criminais em tanto que tal. O papel da Assembleia terminou por aqui. Portanto, a Assembleia da República vai continuar a acompanhar, tem que continuar a acompanhar, não termina, mas a investigação, até porque é preciso não nos esquecermos que neste momento existe uma auditoria internacional junto da Procuradoria-Geral da República que está a investigar os outros contornos. Mas a Assembleia da República procurou entender com as pessoas que estavam à direita do governo o que é que aconteceu de facto. Portanto, eu estava a tentar partilhar com... Acha que a Assembleia da República fez tudo? Este é um negócio, sobretudo, que tem uma dimensão internacional e o deputado Mohamed assim colocava até no início que a Comissão não foi para lado nenhum. Sim, eu penso que
esse é um outro aspecto. A Assembleia poderia fazer ainda muito mais. Nós, por exemplo, não fomos ao estrangeiro. É só saber... Não falaram com os credores? Para falar com os credores, há alguns elementos que nós não conseguimos apurar. E é normal, portanto, não se pode pensar que todo o trabalho que nós fizemos tenha sido todo ele inválido. Não foi. Penso que deu algumas luzes. Começamos a compreender os contornos da situação e, portanto, eu penso que temos que ter mais celeridade e depositarmos confiança nas outras entidades que têm um papel de investigar possíveis aproveitamentos pessoais ou de grupos ou de entidades. Portanto, não estamos a defender isto. O próprio relatório... Mas o que é que impediu a Assembleia da República de ir mais longe, por exemplo, ouvindo entidades relevantes, os emprestadores de dinheiro, usando uma linguagem mais vulgar, a VTB, o Credit Suisse, por exemplo? Sim, é esta a situação que ficou por ser feita. Portanto, há coisas que nós gostaríamos de ter feito, não conseguimos fazer, não conseguimos... Houve uma limitação... Mas eu acredito... Repara uma coisa, esta auditoria que foi contratada, que está vai custar em 3 meses cerca de não sei quantos milhões de dólares. Porque são contornos complicados para poder apurar. Portanto, não se pode dizer que a Assembleia da República, esta comissão, o trabalho que fez foi todo ele nulo, não valeu nada. Não, eu penso que é preciso que se deposite confiança e se acredite. E há recomendações fortes para a coisa, e nós lamentamos simplesmente que os outros partidos, de facto, tenham se distanciado, deviam ter participado, para juntos, porque hoje estão a questionar quando eles deviam ser eles também a explicar. Tinham oportunidade, portanto, não é só a Frelimo. A Frelimo fez o que conseguiu fazer, mas os outros não vimos, sobretudo a Renamo ficou ausente, o MDM vimos aqui, pautou por esta atitude de que falávamos. Portanto, eu penso que há aqui também um meio termo que é preciso que a nossa sociedade compreenda daquilo que é o nosso papel. Deputado Silvério Longuano. A pergunta é interessante. O que deve ser feito agora? Porque não sei se tem sentido dizer, bom, vamos recomendar a Procuradoria para ir atrás dos responsáveis, não é? Que foram identificados, até se fala, o próprio relatório dá até indicações claras de algumas pessoas que estiveram ligadas a isso, mas não há uma responsabilização política nisso. Só para dar um exemplo, nós temos a Diretora Nacional do Tesouro, que assinou, não é, um dos termos destes empréstimos, e logo a seguir, depois de assinar, ela passa a administradora da Matum. Agora, depois de se saber isso, não há consequências políticas. Imaginemos se tens um deputado na Assembleia da República em que o próprio relator é a peça-chave nisto. Não há responsabilização política, vamos continuar deputado na mesma. Quer dizer, não acontece nada. O que a gente costuma ver nos outros países é que quando há uma responsabilização criminal que já ser recomendada por Procuradoria da República, o próprio partido político que está com estas pessoas se distancia delas. Não vai dizer ao procurador que, olha, persiga o deputado fulano, portanto, tenta responsável fulano. Quando você politicamente acoberta-o. Por que a comissão política, por que a bancada parlamentar não foi capaz de dizer, olha, face às constatações que vimos neste relatório, nós, colegas, por exemplo, temos dificuldade de continuar conosco aqui na bancada. Se quer continuar o parlamento, porque foi votado, é por sua conta. Mas não há nada, não se faz nada. Parece-me que por aqui vê-se que não há interesse. Porque antes de chegarmos à responsabilização criminal que deve ser feita, e nós recomendamos vivamente que seja feita, há a responsabilização política que o partido, pelo menos, em que estas pessoas pertencem e têm cargos, o partido devia se distanciar delas. Devia mostrar que, não, aquilo que vocês fizeram é mau. O segundo ponto é, de fato, a questão da devolução do dinheiro. O Estado moçambicano tem de ser ressarcido. Não podemos continuar a defender a tese de que foi para a segurança do Estado, foi para... Quando, efetivamente, o material que foi comprado está muito aquém do dinheiro que se emprestou. É preciso que as pessoas que foram envolvidas venham a ter explique onde está o dinheiro. Porque, de fato, se diz comprar um barco, estão a dizer, senhor,
vamos avaliar os barcos. E a avaliação que se faz, chega a dizer que nem 50% do que se diz comprou chegou. Então, onde está a outra parte? É isto que acho que a Assembleia da República deve se centrar. Segundo, a questão da responsabilização. Não pode se responsabilizar uma pessoa, tanto mais que a Assembleia da República é um colégio que lida com outro colégio que é o governo. Portanto, se existe um ministro, como está a se dizer, o ministro das Finanças, foi ele sozinho que assinou. A pergunta que se faz é: este ministro das Finanças não tinha um chefe? Ele não fazia parte de um governo? Como é que esse governo, depois de se aperceber que um seu ministro violou as leis orçamentais, violou as leis da defesa, não há demissão, não há exoneração, não há chamada de atenção, não acontece nada? Portanto, parece-nos que a responsabilização tem de acontecer também a nível do próprio governo e, sobretudo, de quem liderava o governo. Porque este é o responsável máximo de todas as falcatruas que os membros desse governo tenham participado. Tanto mais que não denunciou em tempo útil. Olha, eu tive um ministro que fez isto, não fez isto. O governo todo é responsável e, havendo na Assembleia da República pessoas que participaram nisto, eu gostaria de ser surpreendido pela Frelimo, digamos, a se distanciar destas pessoas, pelo menos a fazer a parte política que Doutor, ficou claro. Vou pedir aqui ao Dr. Mohamed Yassine também para terminar notas finais sobre este processo. Eu penso sempre o próximo passo, o que é que sucede? Aqui, primeiro, nós temos que olhar, exatamente o que o deputado Rongano dizia, tentar-se levar a culpa toda, atribuir-se somente ao Ministro das Finanças. Olha, se for olhar para o artigo 179 da Constituição da República, a sua linha P, diz que o governo no seu todo é responsável pelo aval ou garantia. É o artigo 179 da Constituição da República, a linha P, não diz que o ministro, não, diz o governo. E me sustentando também no artigo 146 da Constituição da República, o chefe do Estado é que se responsabiliza pelo seu governo. Mas aqui, a própria comissão de inquérito tenta puxar-nos, através do seu relatório, para uma individualidade, que, na verdade, no exercício das suas funções, exercia num coletivo. Segundo, é que este relatório, esta comissão de inquérito, foi criada porque o Partido Frelimo sentiu a pressão internacional. E como o FMI exigia que estas dívidas passassem pelo Parlamento, a única forma de legitimá-las seria através do inquérito parlamentar e aprovar o inquérito como foi feito na sexta-feira. Mas há aqui um problema. O problema é que o povo tem que perceber que, tanto como os que estão lá na Assembleia da República, do MDM e da RENAM, estão a ser forçados, por serem minorias, a assumir em nome da Assembleia da República que a Assembleia aprovou o resultado desta comissão parlamentar. Porque nós somos minoria sim, mas estamos com o povo e dizemos que não. O povo não deve pagar. O povo não deve pagar para o bem, até para o bem do governo anterior. Existe a responsabilização. Agora, em relação ao passo seguinte. O passo seguinte seria, acredito que com a saída do relatório, tentar ludibriar o FMI no sentido de que já fizemos o que era necessário, mas já houve uma resposta ontem ou hoje, que o FMI não vai se demover da posição em que está. É importante que os deputados da Assembleia da República, antes de pensarem neles como pessoas singulares, como bem disse o seu deputado, ultrapassar a questão partidária, pensar no povo que nos elegeu. E sentirmos a dor do povo. Se o povo sofre por causa dessa dívida, não pode ser um punhado de pessoas que nos amarre constitucionalmente a favor delas e detrimento do povo. Muito bem, quero agradecer a vossa presença aqui neste espaço. Este é o debate que não aconteceu, que não foi visto pelos telespectadores ao nível da Assembleia da República. Procuramos então replicá-lo, trazê-lo para aqui, para uma melhor compreensão deste assunto que de facto é muito, muito complexo. Que o país vive. Ficamos por aqui, com a promessa então de nos voltarmos a encontrar na próxima terça-feira em termos de linha aberta neste mesmo espaço. Boa noite, uma boa semana.